Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de SAD, Sistemas de Apoio à Decisão. Na aula de hoje, nós vamos ver um assunto muito importante para o nosso curso. Lembrando a vocês que nós estamos aqui no capítulo 1, com todo um overview, toda uma geral, todo um resumo da área. E por que a gente começa assim? Para desmistificar a questão do DW, a questão do BI, que não é um comportamento igual aos sistemas tradicionais que nós temos hoje. E esse comportamento a gente vai explorar um pouco na aula de hoje. Apesar do título da aula estar Bancos de Dados Multidimensionais, poderia também se chamar Modelagem Multidimensional, porque nós vamos aprender como fazer a modelagem do nosso banco de dados no BI, que é o nosso primeiro passo. Então, daqui a pouco, nós vamos começar a colocar a mão na massa, começar a fazer o nosso trabalho, começar a dividir vocês em equipes, né, para as apresentações. Então, é hora de começar a pesquisar bases de dados e sistemas de interesse de vocês. Bem, em relação aos bancos de dados, então, nós temos os chamados MDDs, a sigla está em inglês, tá? Que são bancos de dados multidimensionais. Na verdade, é o Multidimensional Database. O que são esses bancos? Eles armazenam informações de uma maneira diferente dos bancos tradicionais. Se você pegar um banco relacional, se você pegar um Oracle, um Firebase, um MySQL, eles vão armazenar as informações sob o formato de quê? Tabelas, colunas, chaves primárias, chaves estrangeiras. Aqui a coisa acontece um pouquinho diferente. A informação é armazenada em arrays de formato proprietário. O que é isso? São cadeias de informações, cadeias de dados que nós chamamos cubos. Nós vamos explicar essa metáfora do cubo provavelmente na próxima aula. Mas a ideia desses cubos é que eles sejam um prisma, uma visão da organização sob diversos aspectos. Imagina o seguinte, você tem um cubo na mão, pensa num cubo mágico, eu não tenho nenhum aqui em casa para mostrar não. Teria que ir lá no quartinho de brinquedo das crianças. Mas imagina num cubo que ele tem várias faces diferentes. Então a ideia do multidimensional é justamente essa, que você tenha um objeto que possa enxergar o fenômeno sob diversas faces diferentes. Qual que é esse fenômeno? Esse fenômeno pode ser, por exemplo, vendas de uma determinada empresa. Beleza, eu vou enxergar o fenômeno vendas. Mas eu tenho vendas por região. E aí giro o cubo. Por região é uma face, é uma vista do cubo. Gira esse cubo de novo, eu tenho vendas por produto. Gira de novo, eu tenho vendas por vendedor. Gira de novo, eu tenho vendas por cliente e assim por diante. Então, quando a gente falar do cubo aqui na nossa aula, a gente está falando, na verdade, de uma metáfora, que é a maneira, que significa a maneira de apresentação das informações. É basicamente isso. Voltando aqui, então. Esses bancos eles não são necessariamente compatíveis com SQL, são APIs proprietárias que fazem as operações. Então, eles têm tanto um armazenamento interno diferente, quanto uma forma de acesso às informações diferentes também. Essas consultas são pré-processadas. Lembra que nós falamos na aula passada, se eu não me engano, daquela questão dos bancos desnormalizados? Então, eles não têm normalização. Eles deixam algumas consultas, assim, para a gente entender um pouco melhor, como se fossem algumas consultas, alguns relatórios pré-processados, que quando você acessa aquele objeto, quando você aciona aquele cubo, por algum motivo, ele compõe ali aquele conjunto de dados já pré-processados, para ele não ficar processando milhões de dados de uma vez só, e entrega a informação. Então, não tem join, não tem tabelas, não tem SQL, é um outro departamento. Tá? Tem alguns bancos multidimensionais do mercado. Eu não me lembro, não me recordo se tem alguns gratuitos, alguns free, mas eles são normalmente utilizados por grandes empresas, grandes corporações.
Então, para a gente entender a grosso modo, é isso, é como se os dados fossem armazenados nesses cubos, nesses objetos que são consultas pré-processadas. É assim que ele armazena. E não tem SQL, não tem select. Na verdade, tem as operações que nós vamos ver na próxima aula, né? O slice, o dice, né? O rollup, tem algumas operações de banco de dados que a gente faz em torno desses cubos. É um outro mundo realmente, tá? Bem, mas eu preciso então, para ter um BI, por que a gente chega nesse ponto? Que eu preciso ter um banco multidimensional? Eu preciso baixar um banco, comprar alguma coisa? Não, não precisa. Eu tenho outras formas de fazer um BI e de fazer bem feito. Em um extremo da reta, né, em um ponto extremo, eu tenho o banco multidimensional, que foi o que a gente acabou de falar. Esse é chamado de MOLAP. São as formas que eu tenho para armazenar e criar as informações no meu BI. Mas só serve se for assim? Não. Eu posso ter o rollup. Rollup. Esse R é de relational, é de relacional. Então eu posso ter um banco de dados no formato SQL e fazer as minhas consultas também no formato SQL. Nada me impede. E no meio termo nós temos o OLAP. Esse H é de híbrido, ele mistura um pouco das duas coisas. Ele cria algumas tabelas temporárias específicas com algumas consultas, usa um PL/SQL, deixa processado. Então a gente tem um banco relacional, mas com algumas coisas, alguns objetos guardados no formato multidimensional, que na prática é o mais utilizado. Na experiência que eu tive no mercado, eu trabalhei com esse aqui, com o OLAP. Tá? Foi um misto híbrido. Ok? Bem, e agora, gente, uma parte muito importante, fundamental para o nosso curso. Nós vamos ver agora os conceitos principais. Então, nós vamos trabalhar com banco de dados. No caso desse nosso curso, nós vamos fazer o ROLAP. Nós vamos trabalhar com um banco relacional e colocar, né, e criar e colocar consultas nele com base em SQL. Nós estaremos usando esse aqui. Se vocês quiserem se especializar, fazer algo mais específico, podem estudar esse caso aqui ou esse do meio. Mas esse aqui dá para a gente aprender os conceitos também numa boa, dá para trabalhar bem, dá para desenvolver. Fiquem tranquilos. Mas existe o suprassumo também, né, da área do campo de conhecimento. Bem, vamos lá. Fundamental para nós, conceitos principais. Num banco de dados transacional, num sistema típico transacional, nós temos uma série de operações no banco que são feitas por meio de SQL, que todo mundo conhece, porque devem ter feito o banco de dados 2. Então, tem operações de inclusão, exclusão, alteração, consulta, né? Eu tenho o insert, não é include, pelo amor de Deus, cheio de prova de SQL que os alunos põem include. Não é include, include é na linguagem de programação. Aqui é insert. Para excluir, eu tenho delete, truncate, drop. Para acessar, eu tenho select. E para alterar, eu tenho aqui o update. Então, em um banco transacional, eu tenho um conjunto de transações diárias que são feitas nesse banco de dados. São sistemas tradicionais que a gente está acostumado a trabalhar. Agora, num data warehouse, eu tenho somente operações de inclusão. Não tenho exclusão, não tenho alteração. Eu só incluo e faço a minha consulta. Poxa, mas que coisa maluca é essa? Por que isso? Porque são tabelas tão grandes, gente, tão gigantes. São tabelas de milhões de registros, milhões. A última vez que eu conversei com um amigo que ainda trabalhava, ele estava na Embratel, se eu não me engano, e ele dizia que tinha uma tabela de ligações dela, que a tabela tinha 18 terabytes de tamanho. Imagina, acho que 130 milhões de registros, que é a computação, né? A bilhetagem ali, o registro de cada ligação. Então são tabelas gigantes. Como é que eu vou fazer um update? Como é que eu vou deletar registro nessa tabela?
Então, existe uma maneira de você incluir e inativar os registros, né? Na verdade, você inclui e acessa isso. Incluo registros novos. Faço uma jogadinha na prática, só para vocês entenderem, de deixar registros válidos ou não e acesso essas informações para tornar a coisa muito mais rápida e muito mais dinâmica. Aqui a gente precisa se preocupar com performance. E por que isso? Porque nós temos tabelas muito grandes, consultas muito grandes que precisam ser feitas. Então, se quiserem se aprofundar, façam os cursos de tuning de banco de dados, tá? Bem, e na modelagem de dados? Então, nós já vimos no banco de dados como é que a coisa acontece, né? Nos registros, nas transações. E na modelagem? No modelo relacional, que é esse aqui do lado esquerdo, né? Nós temos aqui uma tabela de aluno, uma tabela de livro e o empréstimo. Então, eu tenho aqui as regras aplicadas de normalização. Eu normalizo os registros. Então, eu tenho um aluno, pega empréstimo de vários livros, cada livro é emprestado para vários alunos. É uma relação simples, uma tabela N para N. O que acontece? Revisão de banco de dados 2, né? O que acontece no N para N? Cria tabela nova, chave da primeira, mais chave da segunda, e cada chave é primária e estrangeira ao mesmo tempo. É aquilo que a gente aprendeu na modelagem tradicional. Na modelagem dimensional, não. Aí é que está a novidade, aí é que entra a diferença. Nós temos uma tabela que é chamada de fato, que é, na verdade, um tabelão. É um tabelão, a grosso modo. Pode ter mais de uma tabela ali, pode ser quebrado, mas de uma forma bem didática e bem resumida, eu tenho uma tabela que se chama fato. E por que ela se chama fato? Porque ela tem o fato que está sendo investigado. Ela tem o fenômeno que eu estou investigando registrado nela. Então, qual fenômeno que eu quero enxergar? O que é esse fenômeno? É o que você quer tomar decisão. É o que você quer organizar os seus dados num BI. É a respeito de quê? Qual assunto? Que ele, na teoria aqui de BI, é chamado de fato. Então, tem um fato que é empréstimo. Então, aquela tabela já virou um fato. Olha só. E eu tenho aqui uma chave do aluno, uma chave do livro. Posso ter outros campos aqui na tabela de fato também, tá? Mas aqui para deixar mais simples. E as minhas tabelas de dimensão, isso é outro conceito importante para nós. O que é a dimensão? A dimensão é o lado do cubo. Lembra a jogadinha do cubo, o prisma do cubo? A dimensão é qual visão daquele fato você gostaria de ter. Basicamente isso. Então, eu tenho um fato, que é o empréstimo de livro, beleza, que eu estou investigando, que eu estou acessando de informações gerenciais, é o empréstimo de livros, beleza. Mas como que eu posso enxergar esse empréstimo? Eu tenho a minha dimensão aluno. Então, quais os alunos que fizeram os empréstimos? Como chamam? Onde moram? Qual é o seu telefone? Eu tenho uma outra dimensão também, que é a dimensão tempo, importantíssima, quando fizeram isso. E eu tenho uma dimensão livro, que eu tenho aqui a descrição do livro e o gênero. Até aí, tudo bem, vocês podem dizer, é um pouquinho diferente e tal, mas é bem parecido, né? Só que essa estrutura dimensional, ela tem um objetivo muito importante para nós. Esse objetivo dimensional é para cruzar as informações aqui. Então, eu tenho no início da semana ou nos 5 primeiros dias do mês, quais os livros mais emprestados. Estão vendo? A visão é diferente. Então, eu tenho, na verdade, operações de join, eu tenho chaves aqui primárias, estrangeiras, porque nós estamos usando o modelo OLAP. Tá? Por isso que eu comecei a aula de hoje explicando. Mas eu começo a cruzar as informações. Quando os livros forem emprestados, para quem foi emprestado e quais livros foram emprestados. Então aqui eu quero saber os livros mais emprestados, os menos emprestados.
Por que isso? Porque os mais emprestados, aqueles que têm reserva, poderia ter uma dimensão reserva aqui também feita, são os livros que eu preciso adquirir na minha biblioteca. Os livros que têm pouca saída, eles teoricamente já têm uma quantidade de volumes considerável. A minha cabeça muda. Eu começo a enxergar com a cabeça do tomador de decisão. E isso é que é importante para nós. Cabeça do gerente, a cabeça do diretor. Não é pedir a cabeça de ninguém, não. Mas pensar com essa cabeça analítica e ter a visão gerencial. Está aqui uma sugestão de publicação para vocês olharem. Deixa eu puxar ele aqui. Olha só, análise de negócios para profissionais, uma publicação do PMI. Como é que a gente faz análise do negócio? Como é que a gente ganha essa visão gerencial? Estudando análise de dados, tá? Então é muito legal a gente partir dessa visão antes de aplicar a técnica, tá? Por isso que a gente está aqui nessa nossa batida. Então percebem que a partir de um banco relacional eu faço a minha modelagem dimensional? É aí que a gente quer chegar. E para esse modelo dimensional, gente, eu tenho duas maneiras de fazer. Eu tenho o estrela e que é o star esquema, e tenho o snowflake também, que é o floco de neve. Como é que é o estrela? No estrela eu tenho uma tabela fato cercada de várias tabelas de menção. E aqui vai uma dica importante para vocês, para quando começarem a fazer os trabalhos, para quando, se quiserem fazer um TCC a respeito de análise de dados, informações gerenciais, business intelligence, vai ser muito bem-vindo. Tenho orientado aqui bons trabalhos, a gente tem conseguido, né, desenvolver bons trabalhos nesse campo. E por onde eu começo? Comece pensando no fenômeno, que vai ser o seu fato. Que fato que eu quero investigar? Tá, descobri o fato. E agora? Agora você pensa nas dimensões, que são dimensões mais ou menos padrão, não fogem muito dessas aqui. Onde que aconteceu o fenômeno? Onde que aconteceu isso? Quem foi afetado? O que aconteceu? Quando aconteceu? Dimensão tempo. Tá? E com isso, a gente monta o nosso modelo. Então, você pode pegar uma ferramenta de modelagem e montar aí um modelo de dados no DB Designer, que a gente utiliza aí para modelagem de banco de dados, sem problema nenhum. Mas desde que ele tenha essa carinha, desde que ele tenha um tabelão fato com as variáveis que eu vou apurar e as tabelas de menção, que são as visões que eu vou ter da informação. Isso é que é o segredo do BI, ok? Bem, outros tipos de dimensão nós podemos ter aqui. Olha só, estratégia, tempo, região, cliente, preço, venda. Eu posso ter dimensões que eu quiser. Vão depender, como é que eu defino as dimensões? Vai depender da área de interesse do meu cliente, a área de interesse da empresa. Quer fazer uma boa modelagem? Senta junto com o gerente, senta junto com o gestor, com o supervisor, com o dono do negócio, que ele vai te mostrar com certeza. Mas aqui vocês têm um ótimo ponto de partida, vai resolver 90% dos problemas. Guardem essa transparência, porque vocês vão precisar criar essas dimensões para o trabalho de vocês, ok? Bom, da mesma forma que nós temos um esquema estrela, perdão. Uma outra forma de mostrar o esquema estrela. Achei que estava chegando no Snowflake, mas não. Um fato de vendas, uma tabela de fato de vendas. Olha aqui um modelinho simples e eficaz para nós. Temos aqui o cliente, a região onde aconteceu as vendas, os vendedores que realizaram as vendas, o produto e o tempo. E aí vem o pulo do gato dessa história. O segredo maior não é só definir as dimensões, mas você cruzar os dados entre as dimensões para você obter insights do negócio. Isso é que é valioso e isso que pouca gente sabe fazer. E quem souber fazer isso bem vai ganhar ouro do mercado e nas publicações acadêmicas também. Então não adianta só eu pegar quais os clientes que compraram meus produtos. Tudo bem, isso é importante e tal, mas é legal saber quais clientes que compraram durante a pandemia, quais produtos saíram mais, quais produtos saíram menos.
Quais vendedores venderam para quais clientes? Será que eu tenho vendedor que é cativo, vendedor que só vende para um determinado cliente? Ou será que eu tenho vendedor que vende para muitos clientes? Esse que só vende para um, preciso fazer um trabalho em cima dele. Entenderam? Nós precisamos buscar isso. Não só o fato e as dimensões, mas como esse cruzamento de informações entre elas. Que aí vai me ajudar na análise do negócio, que é realmente a inteligência de negócio. Aí eu tenho o Business Intelligence. Então, fazer BI não é só fazer uma modelagem, criar uma base, jogar os dados lá, aplicar um método estatístico. É fazer tudo isso e depois fazer uma análise do negócio. Mais um modelinho aí, estrela. Então, vocês têm vários exemplos. Eu trouxe esse material aqui de propósito para vocês, porque ele é muito rico. Tem vários exemplos para vocês darem uma olhada. Deem uma olhada, vê se conseguem perceber a diferença de um para o outro. Olha só, mais um esquema estrela, vários exemplos aqui, sempre dentro da mesma linha. Uma tabela, um tabelão aqui que é o fato, que ele tem todas as variáveis que vão ser apuradas. Isso é uma outra coisa importante também, eu definir quais variáveis eu vou calcular. E é melhor que sejam variáveis numéricas, ou no máximo dicotômicas, né? Mas quanto mais variáveis numéricas eu tiver, melhor para fazer a minha análise. Ok, gente? Tudo bem até aí? Espero que sim. Bem, e como é que eu faço então a minha operação de SQL? Eu faço um join, que é o que a gente já está cansado de fazer, acostumado a fazer. Então, eu tenho uma tabela fato com as minhas variáveis, os meus números aqui e a minha dimensão. Como é que eu junto essas duas coisas? Através de uma operação, uma junção lógica, um join. Volto a dizer, nos modelos híbridos, OLAP e ROLAP, relacional. No MOLAP é outra história, não tem nada disso, tá, gente? E aqui atributos também da dimensão tempo. Olha só, uma outra coisa também para nós. Dá uma olhada nessa tabela, observa que essa dimensão tempo, ela tem aqui o que, gente? Redundâncias, olha só. Eu tenho o ano 99, eu tenho o semestre, tenho o mês, tá bom, mas o mês é também do ano de 99. Eu posso ter redundâncias aqui. Olha, eu estou aqui a nível de mês, mas lógico, isso é um mês. E o ano está aqui e eu tenho repetido aqui. Bom, beleza. Isso é para dizer que eu não estou preocupado nas minhas tabelas de dimensão, não estou preocupado com normalização. Eu posso ter registros duplicados aqui, eu posso ter uma tabela desnormalizada na minha dimensão. Por exemplo, estado, olha só, posso ter estado OMG aqui repetido várias vezes, posso ter várias cidades, posso ter Minas Gerais escrito várias vezes, não há problema, desde que o meu relatório saia mais rápido da melhor maneira possível. Então aqui a gente tem a desnormalização muito em função de performance dos registros. Tudo bem? E agora a gente tem o Snowflake, né? A gente tem o esquema estrela, que é o star esquema, e o Snowflake. Qual que é a diferença entre eles? Vamos direto aqui para o que interessa. Na verdade, gente, o Snowflake é o mesmo esquema estrela, só que as tabelas de dimensão elas são normalizadas. É isso. Porque aí eu tenho um join de dois níveis. Se eu voltar aqui para o esquema estrela, para ser bem didático, eu tenho aqui um join em um nível aqui entre as duas tabelas. Tá bom. E essas tabelas aqui de dimensão, elas são desnormalizadas? Será que realmente precisa? Essas tabelas são pequenas normalmente. Essa tabela de fato não, ela é enorme, ela é gigante. Só que, para que eu tenho tabelas pequenas desnormalizadas? Foi isso que a turma pensou. Então, eu posso, além do esquema estrela, volto aqui, eu tenho o Snowflake, que na verdade é o mesmo esquema estrela, só que a tabela de dimensão, as tabelas de dimensão estão desnormalizadas. Não tem problema, eu coloco mais um nível de join, mas com tabelas pequenas aqui, tá?
qual que está certo e qual que está errado. Os dois modelos estão certos, tá? Qual que é o mais utilizado? É o Snowflake. A turma prefere normalizar e tudo e dividir. Então o Snowflake é mais utilizado, mas o Estrela pode ser utilizado também. Então olha só, eu tenho aqui uma dimensão geográfica e eu tenho aqui uma região, tenho estado, cidade, loja. Estão vendo? Uma tabela de fato aqui de vendas. O fato normalmente ele fica no meio aqui, esse está um pouquinho diferente. Eu tenho a tabela fato do lado de cá e as tabelas de dimensão aqui do outro lado. Beleza? Bom, gente, é isso, né? A gente termina por aqui. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.